boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na nossa eletiva. Você tem direitos e deveres também. Eu, professor William, professor Anderson, parceiraço aí nessa nossa caminhada, né, professor? E hoje contando mais uma vez com a presença da professora doutora Ana Paula, que vai nos agraciar com uma fala, né, sobre o compartilhamento indevido de imagens íntimas na rede, né, por terceiros. Aquilo que a gente vê todo dia acontecendo, né, e não sabemos ao certo muito bem como lidar com isso, né? Então, a gente vai fechar o nosso ano letivo, assim, da eletiva, né, justamente com essa fala da doutora Ana Paula. Então, boa tarde, doutora Ana Paula, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Boa tarde, eu que agradeço o convite mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com vocês, falando com essa garotada quase adulta aí no caminho do desenvolvimento, né? É sempre bom contribuir com isso, para essa galerinha engajada, interessada, isso é o mais importante que a gente tem, principalmente dentro da educação, né? Hoje, como despertou esse assunto na outra palestra, na outra conversa que a gente teve, então, além dessa questão da exposição de intimidade nas redes sociais, eu preferi falar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, eu escolhi como tema falar sobre o uso nocivo das redes sociais, né? Porque a gente tem esse acesso à informação na mão, essa facilidade hoje em dia, né? E o que a gente gera de dano, o que a gente pode sofrer de dano na utilização dessa tecnologia tão acessível hoje em dia, né? Então eu pontuei, eu vou falar um pouquinho de pornografia da vingança, que é essa questão de exposição da intimidade, falar um pouquinho da responsabilidade do administrador dos grupos, de WhatsApp, de Facebook, e falar um pouco também de divulgação de conversas de grupos privados. Então, é interessante isso para os adolescentes, para os estudantes, principalmente também para os adultos. Então, o que eu vou falar hoje, ele se aplica não só a adolescentes em si, mas todo mundo pode sofrer ou pode cometer, às vezes, sem saber, um dano que já é penalizado pela nossa legislação e que os tribunais já estão aplicando as condenações devidas, tanto na esfera criminal como na esfera civil, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de uso nocivo das redes sociais, a gente tem uma liberdade hoje e um acesso a essas tecnologias de comunicação, tanto para divulgar coisas nossas, como para ver coisas de outras pessoas, que facilita a comunicação, acesso à informação, mas é muito importante a gente saber que a gente tem responsabilidade na utilização, né? Então, utilizar uma rede social, um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, é o mesmo que dirigir um carro. Se a gente não fizer de acordo com o que determina a legislação, com bom senso, com critérios éticos, nós podemos acabar acarretando dano, sim, em pessoas, né? Ou sofrendo. E é muito importante, até se a temática da eletiva é direitos e deveres, né? Para a gente saber o quanto, e que para a gente pode parecer simples, mas não é. Então, o primeiro tema que eu quero falar com vocês é sobre a pornografia da vingança. O termo é esse mesmo, né? Às vezes ele pode ser um tema um pouco constrangedor, ou ele pode ser um tema pesado, mas não é, não. É exatamente a expressão utilizada, inclusive, pelos nossos tribunais, tá? Então, esse é um termo técnico hoje, se a gente for falar no mundo do direito. O que é essa pornografia da vingança, né? E por que esse nome? Quando a gente fala desse termo, ele surgiu, esse termo mesmo, ele veio dos Estados Unidos, né, como revenge porn, e em casos que foram levados para os tribunais de situações muito comuns, e que até então não eram levadas aos tribunais para se discutir, para se pedir indenização ou até mesmo uma condenação criminal. O que é importante? Todos esses casos surgiam da mesma situação fática. Tínhamos um casal, né, que namoravam ou que eram casados, e dentro dessa relação afetiva, amorosa, eles tinham a sua intimidade, como todo casal tem.
Porém, esses casais, e que é muito comum cada vez mais, essa intimidade deles, eles acabavam registrando. Então, por vídeo ou por fotos, né? Fotos sensuais ou fotos íntimas mesmo. E esse era um acervo íntimo do casal. Casal de namorado, casado, né? Com certidão de casamento ou companheiros em união estável. E ok, qual que é o problema disso? Nenhum, absolutamente nenhum. Mesma coisa, hoje a gente tem, em tempos de pandemia, então, imagina a quantidade de pessoas que não podiam se relacionar pessoalmente, que se conheceram via internet, sem saber, ou então casais que não puderam se encontrar por um bom tempo e acabaram utilizando dessa tecnologia, trocando os famosos nudes, por exemplo, né? Isso era muito comum. E até aí não há problema nenhum em você compartilhar a sua intimidade com outra pessoa. Faz parte do relacionamento, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que eu estou num relacionamento e que eu compartilho a minha intimidade, fotos ou vídeos, né, ou até conversas, significa que a base disso é a confiança. Então, significa que eu confio na outra pessoa. E que a outra pessoa, ao divulgar para mim, a compartilhar a intimidade dela comigo, ela também confia em mim. Então, a gente tem nessa troca de intimidade confiança e respeito, né? Só que o que acontecia, e os casos começaram a ficar cada vez mais corriqueiros, pessoas que terminavam relacionamentos. Então, eu não quero mais. Eu tive um relacionamento, por exemplo, de 2 anos, que a gente tinha esse hábito de compartilhamento através da tecnologia, da nossa intimidade, e eu simplesmente termino o relacionamento, a outra pessoa não aceita, e aí, com raiva, com ódio, no intuito de me constranger, de trazer um caráter vexatório à minha pessoa, de expor toda a minha intimidade, a pessoa compartilha essas imagens, essas fotos ou esses vídeos, né? Daí o termo pornografia da vingança. Porque aquilo que era íntimo do casal, que era uma relação de afeto, né? Na mão de terceiro se torna pura pornografia. E por que vingança? Porque a pessoa está fazendo aquilo no intuito de prejudicar, no intuito de causar aí o constrangimento, deixar a pessoa numa situação vexatória. Estou falando aqui de tecnologia, estou falando de WhatsApp, estou falando de Facebook, de redes sociais que é assim, ó, né? E estou falando de relacionamentos, de pessoas que não aceitam esse tipo de situação. Mas o primeiro caso aqui no Brasil que chegou para os tribunais, não havia WhatsApp ainda, não existia Instagram nem Facebook para poder fazer essa divulgação. Para vocês entenderem a questão da vingança, a questão do ódio, né? Um casal, eles já estavam juntos mais ou menos há uns 4 anos. Para vocês terem uma ideia também como isso não é uma questão de maturidade ou não, de idade ou não. A mulher já tinha 36 anos, o namorado dela já tinha 50, e ela terminou o relacionamento, ela não queria mais. Ele pegou essas fotos íntimas que ele tinha dela, ele compartilhou para mais de 15 mil e-mails, não tinha o WhatsApp na época, tá? Senão seria muito mais rápido essa divulgação. Ele colocou essas fotos em sites de prostituição, com valor, com telefone e tudo. Não bastando, ele pegou essas fotos, ele transformou em panfletos e distribuiu na rua. Então, percebam a proporção dessa vingança, desse ódio, dessa pessoa que não entende a frustração do término de um relacionamento, né? E simplesmente esse foi o nosso primeiro caso que chegou no Brasil e que começou essa tese aqui no Brasil também da questão da pornografia da vingança. Então, se lá atrás a gente já teve esse caso, olha a dificuldade dele e o gasto dele para poder fazer essa divulgação, imagina hoje com o WhatsApp, né? Com as redes sociais. Então, é muito mais
muito mais fácil, muito mais rápido se vingar dessa forma. Essa pessoa, esse homem, ele foi condenado, né, a pagar uma indenização por dano moral para essa moça e por dano material também, porque ela era jornalista e isso atrapalhou, essa divulgação também atrapalhou na profissão dela, em contratos, em trabalhos. Então foi a nossa primeira condenação. Quando a gente fala de adolescente, né? E aí a gente sai, como nós conversamos da outra vez, adolescente não comete crime, né? Adolescente comete ato infracional. Isso é muito comum. E o adolescente, diferente do adulto que deveria ter um pouco mais de maturidade, o adolescente ele leva as coisas às vezes um pouco na brincadeira. E às vezes ele acha que não é tão ruim assim aquilo que ele está fazendo. E é muito delicado. Um outro caso, e aí eu peguei esses dois extremos, esse caso deve ter mais ou menos uns 5 anos, no sul do país, uma menina super apaixonada por um colega da sala, eles tinham 15, 16 anos, numa conversa também, apaixonadíssima, e o menino insistindo que ela levantasse a blusa numa conversa de madrugada, os pais dormindo, uma excelente aluna, uma excelente filha, e ele insistiu e ela levantou a blusa, e ele, na hora que ela levantou a blusa, ele printou a tela. Como então ele tirou foto, não foi nem ela que compartilhou uma foto com ele, né? Então ele printou e o que ele fez? Compartilhou com os colegas da sala, que normalmente compartilham com outros colegas, e a pulverização desse fato é muito rápida. No dia seguinte, essa garota se preparando para ir para a escola, como todos os dias, os pais saem para trabalhar e ela vai se despedir dos pais. E ela começou a se trocar para ir para o colégio quando uma amiga ligou para ela e contou o que estava acontecendo. Falou: olha, tá um bafafá, tá todo mundo falando, todo mundo, a sua foto chegou na minha mão. O pânico dessa garota, a situação foi tão grande que ela não queria decepcionar os pais, que ela acabou se enforcando no quarto, ela acabou cometendo suicídio em decorrência disso. Então, para a gente ter uma noção daquilo que pode parecer uma bobagem, não tem problema, é só um seio de uma colega da sala, para a vítima, os danos podem ser irreparáveis, né? Então, eu trouxe 2 casos aí extremos para vocês, de uma mulher mais madura que tomou as medidas, mas essa garota ela não teve sequer suporte, ela não conseguiria encarar nada disso. E são vários, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem vários casos de suicídios de adolescentes nessa situação, né? Então, hoje, quando a gente fala de pornografia da vingança, uma coisa ele é uma questão criminal, ele já virou crime, tá, gente? Ele tem previsão no próprio Código Penal, mas o mais importante é que ele é uma das espécies que os tribunais já enxergam como crime de gênero. Por quê? 80% das vítimas de pornografia da vingança são mulheres, né? Isso não significa que homens não sofrem isso, sofrem sim. Mulheres também compartilham, também tentam constranger, da mesma forma, mas, né, infelizmente, esse crime já não deveria nem existir, mas é mais um crime de gênero que nós temos, exatamente pela quantidade de mulheres que são vítimas. A porcentagem é muito grande. Então, isso é super importante. Então, não há problema nenhum em compartilhar a intimidade, né? O problema está em você pegar a intimidade e compartilhar com quem não faz parte daquela relação. Aí a gente avançou um pouquinho e começou a perceber que não é só aquele que tinha as imagens, as informações privilegiadas, o culpado pelo constrangimento, pelo caráter vexatório. Então, por exemplo, se você tem um grupo de WhatsApp com 6 amigos e de repente um amigo compartilha um nudes de uma menina que ele está saindo, né? Primeira coisa, a sua obrigação é falar para o amigo: cara, não é legal. É a melhor forma que você tem, né, para poder tentar ajudar o seu amigo. Não é nem outra pessoa, é ajudar o seu amigo. Falar: ó, tem uma consciência aí, não faz isso não é legal para a menina, né? Você tá lá no grupo, você recebe e faz assim: nossa, bonita foto, hein? Vou compartilhar com aquele meu outro grupo do futebol. Você
está cometendo a mesma infração do moço que compartilhou no grupo. Então, quando a gente compartilha essas situações, a gente acaba sendo tão agressor quanto o primeiro que fez isso, né? Além dessa questão da pornografia da vingança, que tem esse cunho, né? A divulgação simples de intimidade de pessoas que você não tem autorização para isso, ela já configura crime normal. Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a lei Carolina Dickmann. Não sei se vocês conhecem. A Carolina Dickmann é uma atriz da Globo, né, famosa, que um dia teve o notebook dela travado e ela levou para consertar. Aí o engraçadinho, o bonitão, o esperto do cara lá do TI, que estava arrumando a máquina dela, descobriu fotos dela, fotos íntimas dela e do marido. Dela, acervo, no notebook dela. O bonitão foi lá, baixou, tirou no pendrive e compartilhou com os amigos. Não precisa nem falar, né? A proporção da divulgação dessas imagens, dessas informações. E ela não pensou duas vezes, boletim de ocorrência, né? Então vamos lá e acabamos tendo a lei Carolina Dickmann, que é uma lei que criminaliza essa exposição de intimidade não consentida. Não consentir, mesmo assim você compartilhou a minha intimidade, seja por um grupo, seja você a outra parte da intimidade, é crime. Se você tiver menos de 18 anos, é ato infracional. Né? Diferença disso. Cumprir aí. Voltei? Voltei? Tá. Desculpa, tá entrando ligação. Eu esqueci de. Pronto. Voltou, né? Voltou. Perfeito. Então, tá bom. Então, quando a gente fala de intimidade, é muito importante. Então, cuidado, tem esse ímpeto, não compartilhem. E hoje é muito importante que as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu recebi de um grupo que quem compartilhou foi o outro, foi o outro, foi o outro. Não, hoje vocês sabem que tem total formas de perseguir isso. Então, Polícia Federal, existem tecnologias de rastreio também. A gente acha, às vezes, que o fato de estar num grupo de WhatsApp, tem gente que acha que está no banheiro de casa, né? Que ninguém está vendo, que ninguém tem acesso. E não, pelo contrário, nós estamos mais expostos que qualquer coisa. Até recomendo um documentário que está no Netflix, chama O Dilema das Redes Sociais. Quem não viu, acho bem interessante, eu vi esse final de semana, que é bem louco. Quando você olha, você fala assim, meu Deus, né? E é muito interessante em relação a isso. Um outro tema, uma outra coisa, relembrando, lembrei o que eu queria falar. Doutora Ana Paula. Oi, meu bem. Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. O que o tribunal, a justiça, interpreta hoje como imagem íntima? Como essa intimidade que está sendo exposta sem o consentimento? Tá. Para esse tipo de caso, a gente tem a questão da nudez, da sensualidade, intimidade mesmo, né? Então, os famosos nudes, vídeos de atos sexuais ou vídeos se despindo, vídeos eróticos, tudo isso é considerado como intimidade. Diferente, por exemplo, quando eu estou comendo num restaurante e alguém tira uma foto minha e publica ou compartilha e fala, e eu não autorizei. Muito importante, William, vou fazer uma diferença, né? A nossa lei, ela fala de vida privada e de vida íntima. Isso é muito importante, porque antes a gente falava assim, vida privada. Hoje a gente não tem vida privada, esquece. Nós não temos privacidade, né? Mas eu não tenho rede social, eu não me exponho, eu não tenho Instagram, eu não posto nada, eu tenho, mas eu não posto. Você já fez uma busca no Google da quantidade de coisas suas que tem nas redes?
Você não posta foto, mas tem gente que posta no churrasco que estava com você, no seu aniversário. Então, isso a gente não tem. Eu sempre brinco em sala de aula, eu falo, você quer saber se você tem vida privada? Então faz o seguinte, ó, vai até a rodoviária de Jundiaí, né? Pega um ônibus, um cometa, até o Tietê, até a rodoviária do Tietê. Lá no Tietê, você pega o metrô até a Avenida Paulista, desce no Paraíso, né? Vai até a Consolação, pega o metrô de novo, volta e vai fazendo a contagem de quantas câmeras filmou o teu itinerário. Não tenho vida, a gente não tem vida privada mais. Então você vai ao médico, tem câmera no elevador, tem câmera na entrada, né? Essa vida privada, então, eu tenho, por exemplo, eu estava em frente a uma loja, aí teve uma ocorrência, a equipe de jornalismo tirou uma foto e eu estava bem na porta da loja. Naquele horário era para eu estar no meu trabalho. E o meu chefe percebeu, descobriu que eu estava, tive a minha vida privada violada, porque eu não autorizei aquela fotografia. Não tem vida privada nesse caso, tá? Então, o que a gente tem hoje de proteção é o que a gente chama de vida íntima, da porta da minha casa para dentro, né? Teve um caso interessante, lembra do Google Earth? Era o Google Earth? Acho que é aquele que tira foto dos locais, né? Que a gente digita o nome da rua. Então, quando eles começaram a fazer esse mapeamento, eles passavam com um carro, com satélite, com foto, para tirar foto dos locais. E um caso interessante, aqui no Brasil, por óbvio, é que eles foram tirando foto numa rua que tinha um motel. E quando tirou a foto, tinha um carro saindo do motel, que identificava a placa e dava para ver as duas pessoas que estavam ali. Eu queria saber como é que as pessoas descobriram que era elas, né? Só que o casal que estava saindo ali, eles não eram nem casados, nem namorados, nem noivos um do outro. Eles tinham um relacionamento com outras pessoas, né? E óbvio que essa situação causou o divórcio das duas pessoas e eles quiseram processar a Google por conta disso. Perderam, né? Perderam o processo. Se a foto fosse tirada dentro do quarto do motel e tivesse sido divulgada, ok, a Google teria ou o próprio motel, por exemplo, teria uma condenação por dano moral? Teria, porque é intimidade. Estou na rua? Não é, tá? Tô na minha casa, na minha piscina tomando sol, o vizinho tá tirando foto. Violação da minha intimidade. Então, a gente tem essa diferença entre intimidade e privacidade. Privacidade é uma coisa que a gente já não tem mais hoje, tá? Respondi, William? Sim, com certeza. Porque às vezes era justamente nesse aspecto que às vezes a pessoa acha que tiraram uma foto dela que ela não quis e compartilhou, eu vou ganhar dinheiro, eu vou processar, né? Não. Tem. Vai perder o processo e ainda vai ter que pagar a sucumbência do outro advogado. Com certeza. Né? Agora, por exemplo, se eu tiver, vamos supor que você tem uma lanchonete, né? E eu vou lá e tomar um refrigerante na sua lanchonete. Eu não sou ninguém, mas vamos supor que o Neymar para lá, tá com sede, para o carro na porta da sua lanchonete, compra uma água e você fala, vamos tirar uma foto? Ele fala, vamos, claro. Você tira a foto, ao invés de você postar, fala assim, nossa, que honra, Neymar passou aqui. E não, você coloca assim, publica Neymar, cliente exclusivo, que vem aqui. Se você usa essa fotografia, né, para fins comerciais, sem autorização dele, aí você tem que responder sim. Se vocês tiverem interesse, quando a gente fala, essa questão de intimidade, de privacidade, de nome, de imagem, é o que a gente chama dentro do direito de personalidade, né? São direitos de personalidade. E eles estão previstos lá no artigo 11, do 11 ao 21 do Código Civil. Lá tá bem interessante, se quiserem também marcar um outro bate-papo, a gente fala sobre isso, mas a questão de disposição do corpo, de doação de órgãos, da proteção do nome, a gente marca outro bate-papo para o semestre que vem, para o ano que vem, sem problema, quando vocês quiserem, a gente também fala disso, tá? Mas essa proteção toda, além da Constituição Federal também, especificamente dentro do Código Civil, nesses artigos que a gente chama de direitos de personalidade. Certo? Dúvidas sobre pornografia da vingança ou exposição de intimidade? Não? Então eu vou falar sobre
a responsabilidade do administrador de grupos. Opa, tenho lá grupo de WhatsApp. Quem que não tem grupo de WhatsApp? Até aqueles que a gente não quer pertencer. É o grupo da família que tem o tio chato, que compartilha umas coisas nada a ver. É aquela 500 bom dias, 500 boa tardes, correntes, orações, né? 500 boa noites, aquelas piadinhas sem graça que a gente não suporta nem no Natal, imagina no grupo do WhatsApp. Aquele grupo que a gente silencia por um ano, né? E nunca olha todo mundo. A grande questão é o seguinte, quando a gente fala de grupos de WhatsApp ou grupos de Facebook, também tem esses grupos, né, nas outras mídias, a gente precisa entender que esse grupo corresponde juridicamente a um grupo social real, tá? Então, o que acontece dentro de um grupo de WhatsApp, os efeitos são os mesmos que se essas pessoas estivessem reunidas pessoalmente. Demorou um pouco, né? A gente demora um pouco para os tribunais acompanharem ou para a legislação chegar ao ponto de regularizar essas situações, mas isso já acontece. Então, o que acontece no grupo do WhatsApp tem validade fora do grupo do WhatsApp. Então, vou dar um exemplo. Também que foi um caso já julgado. Copa do Mundo, pessoal de um condomínio, uma moradora que ia organizar a festa para todo mundo assistir em conjunto, criou um grupo Copa do Mundo, né, com os participantes. No meio da Copa, teve uma discussão dentro do grupo do WhatsApp, em que uma integrante, uma participante do grupo, acabou ofendendo a outra numa discussão e chamou a outra de vaca, por exemplo. Essa pessoa se sentiu ofendida e entrou com uma ação de indenização contra essa pessoa e contra a administradora do grupo. Você fala assim, mas a administradora não participou da discussão, né? De forma nenhuma. A única coisa que ela fez foi colocar emojizinho dando risada, mas ela não ofendeu. O que o tribunal entendeu? Que o administrador do grupo, ele é responsável pela gestão do grupo. Então, o que acontece? Quando o administrador do grupo vê uma situação dessa, ele precisa, primeiro, advertir e pedir que essas pessoas se retratem. Se não acontecer, ele precisa retirar essas pessoas do grupo. Porque se ele for omisso, se ele não fizer nada, ou se ele der risada, ele vai responder também. Então, nesse caso desse grupinho da Copa, o tribunal condenou a administradora do grupo e a pessoa que ofendeu a uma indenização por dano moral. Baixinho, R$2.000, né? Mas condenou. Então, a gente precisa tomar cuidado agora quando é administrador de grupo. Às vezes você montou, criou na melhor das intenções, né? Eu sempre brinco em sala de aula, principalmente quando tem representante de sala, eu falo, representante de sala, síndico, né? E administrador de grupo de rede social, coitados, eu não sei que pedra que eles jogaram na cruz, né? Mas é pecado pagar isso. Mas eu sempre brinco, eu falo assim, coloca todo mundo como administrador, né? Já coloca todo mundo como administrador para tentar sair dessa responsabilidade, porque os tribunais já entendem isso, tá? E o último ponto é sobre a divulgação de conversas de grupo privado. Então, isso é muito comum. Você está num grupo com 10 pessoas, você é um dos integrantes e está rolando um papo ali que não te agrada. E desse grupo de 10 pessoas, eles estão falando de uma outra pessoa. Isso te incomoda. Aí o que você faz? Printa essas conversas do grupo e manda para a pessoa ofendida. Primeiro momento você fala, poxa, legal, porque eu estou ajudando. Só que tem que tomar muito cuidado. Aqui também foi um caso que chegou no tribunal. E aqui, óbvio, que envolve um pouquinho essa parte empresarial, só para que vocês tenham uma ideia. Mas a partir do momento que o tribunal julga um caso assim, casos semelhantes ou parecidos podem ter o mesmo desfecho, né? Foi um caso de um clube de futebol, onde tinha um grupo da diretoria, e os diretores estavam falando mal de um empresário
e de um jogador de futebol X. E um dos diretores printou isso e mandou para o empresário, porque falava, até para se defender, dizendo que não concordava com aquilo, enfim. E a diretoria soube disso, foi processada pelo técnico de futebol, né? E a diretoria entrou com uma ação indenizatória contra o diretor que divulgou essa conversa privada. E o tribunal entendeu que conversa privada de grupo não pode ser compartilhada. Óbvio, né? Se você compartilhar, você vai responder. Ah, mas professor, ali dentro do grupo eles estavam cometendo crime, por exemplo. Sem problema, você pode, né? Divulga para o Ministério Público, né? Para uma autoridade competente, mas a gente tem que tomar muito cuidado. É muito comum isso. Então, um grupo de sala de aula, por exemplo, sempre tem. Toda turma tem um grupo de WhatsApp. E aí, naquele grupo de WhatsApp, o que a gente fala? Fala mal do professor, faz figurinha do professor, põe apelidos no professor, né? Então, assim, comenta frases do professor, tiques do professor, tira foto do professor, ou então pega vídeo do professor e faz figurinhas. Então, vira meme, faz memes de professor. Alguém do grupo que, de repente, gosta muito do professor, pode ficar doído com isso e printar e mandar para o professor. Se for um professor de sala de aula, ó, que tem anos aí, tranquilo, bem resolvido, ele nem liga, né? Fala, deixa, molecada. E detalhe, viu? Aluno é aluno. Com 10, com 15, com 30 na faculdade. São todos iguais. Não muda nada a idade, né? Mas pode ser que algum professor se sinta ofendido, né? Se sinta muito ofendido. E se esse professor se sentir ofendido, ele pode tranquilamente processar essas pessoas que cometeram esses atos que geraram dano. Aí o tribunal vai decidir se é realmente ou não, mas corre-se o risco. Então, quando a gente fala de grupos, eu tenho tanta responsabilidade como se eu estivesse fazendo pessoalmente. Tudo bem? É muito bacana a doutora colocar essa questão, porque às vezes parece uma coisa inofensiva, né? Parece algo tão comum, né? É. E as pessoas acabam fazendo, às vezes, nem por maldade, mas às vezes para mostrar, olha o que estão fazendo do fulano, né, tal. E aí tem essa responsabilidade, né? Exato. E a gente vive num país que é muito da brincadeira, né? Tudo é meme. A gente tem assim, o mundo tá acabando. Os casos são absurdos e tem meme. Primeiro chegam os memes com as piadas e depois a galera vai refletir, até tira o foco da reflexão que deveria ser feita. E é muito importante a gente entender que quando eu falo de brincadeira, mas é brincadeira, foi feito por brincadeira, imagina, não tinha intenção, a gente tem que tomar cuidado, porque as coisas só são brincadeira, só é engraçado quando todo mundo ri. Quando quem fez o meme da risada, mas quando também o objeto, a figura do meme também dá risada. Então, se você fizer um meme, uma figurinha de um professor, e vocês todos derem risada, e o professor der risada, é brincadeira. Agora, quando a outra pessoa não acha graça, né? Se ela não achou a graça, é aí que tem que parar, porque aí não é mais brincadeira. E aí eu tenho a pessoa do meme, ela passa a ser vítima de um dano moral, por exemplo. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala de dano moral, não existe uma caixinha, não existe uma lista, isso é dano moral, isso não é. Não. Porque cada indivíduo é uma. Então, a mesma coisa da exposição da intimidade. Então, vamos supor que, de repente, uma moça fala assim, você nem sabe, você terminou com o João? Você acredita que o João divulgou um monte de foto sua no grupo lá? Meu marido veio me mostrar. A pessoa pode falar assim, problema do João. Tô linda nas fotos, só mostra que ele é um recalcado. Só confirma que eu tomei a decisão correta. Pronto. Essa pessoa ela pode até ter se sentido constrangida, mas ela leva isso para um outro plano.
Agora, eu posso ter pessoas que se sentem tão ofendidas ao ponto de se ficar incapacitada de viver, que é o caso da garota que simplesmente chegou ao ponto do suicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa liberdade que a tecnologia nos dá, eu preciso usar com responsabilidade. Muito bom. Muito bacana a gente continuar conversando. A gente vai aí a tarde toda, né, falando sobre essas situações, né? Eu estou trabalhando também nas disciplinas de filosofia, justamente essa parte dos desafios éticos que a tecnologia apresenta, né? Então, é assim, por um lado, a gente tem toda a facilidade, né, que nunca foi tão presente na nossa vida, né? E assim, crianças e adolescentes que já nascem no mundo que é tudo acessível a um clique, a um toque, né? E ao mesmo tempo esse desafio de saber como usar esses recursos, né? Então, é muito bacana essa sua exposição, professora. Ah, que bom. Essa questão da tecnologia, William, é muito importante porque, assim, nós que somos da era analógica, né, quem nasceu antes, a gente tem... Quando alguém fala assim, eu não gosto de ler na tela, eu prefiro imprimir, você já sabe que a pessoa, ela é, no mínimo, do século passado, né? Ela nasceu analógica, porque a molecadinha já nasce com o dedinho, né? Já é, assim, pelo amor de Deus, é uma coisa insana. Mas isso que foi criado como ferramenta para facilitar a vida da gente pode se transformar numa arma, né? Então a gente tem que tomar a responsabilidade de quem tem essa tecnologia na mão, é muito importante. Eu fiz lembrando agora também, eu fiz um podcast aqui para o escritório, eu já tinha comentado na outra aula, na outra conversa que a gente teve, chama COSATcast, aqui do escritório Márcio Cosat. E o último podcast que eu gravei, toda semana tem um podcast diferente, de um advogado diferente, dos nossos assistentes, sobre vários temas. Por exemplo, sobre a proibição de animais em condomínio, né? Uma série de assuntos. E eu fiz sobre abandono digital, né? Para crianças e adolescentes. Então, assim, quando a gente fala de cada vez mais cedo essas crianças com essa ferramenta que pode se transformar numa arma nas mãos, eu preciso de pais e mães com responsabilidade sobre isso. É muito importante, né? Então é aquilo, você não vai abandonar seu filho materialmente, então você vai dar comida para o seu filho para ele não ficar desnutrido, você vai vestir no frio para que ele não tenha problemas de saúde, você não pode abandonar o seu filho intelectualmente, então você é obrigado a matricular na escola, né? A acompanhar os deveres, a ver o desempenho, a comprar livro, incentivar a leitura. Por que você abandona o seu filho digitalmente? Cada vez mais eu tenho crianças na mais tenra idade, com tablets e celulares, adolescentes sem qualquer supervisão. Então, até uso no podcast, assim, você deixaria o teu filho sair no meio da madrugada, sozinho, sem qualquer acompanhamento, para qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa? Você fala, não, imagina, como? E por que você deixa ele ficar no celular sem qualquer supervisão, sem saber com o que ele está se mexendo, né? Então, uma nova figura que a gente tem, que a gente chama de abandono digital. E é claro, é uma questão da própria vida moderna. O tempo vai mudando e a gente vai precisar se adaptar. Mas é importante que, por exemplo, hoje, a gente tem uma lei no Brasil que autoriza a Polícia Federal se infiltrar em celulares, em redes, principalmente nos casos de crianças e adolescentes, para ver a questão da pedofilia. Então, às vezes, o adolescente nem sabe que o celular dele está monitorado pela própria Polícia Federal, né? E o pai e a mãe não estão sabendo. Então, olha como as coisas são delicadas, né? É um novo mundo e a gente precisa se adaptar e, principalmente, instruir essa galerinha que está vindo aí lotada, recheada de informações tecnológicas. Doutora, eu achei fantástico a sua fala, né? Só tenho dar os parabéns mesmo, porque realmente são muitas informações
que são novas, porque a tecnologia, né, a legislação ela é criada para atender, né, os costumes da sociedade, e muitas das vezes a legislação não consegue acompanhar essa transformação que a sociedade ela vem sofrendo constantemente, cada vez, antigamente falavam em 2 décadas, né, em 1 década, depois em 5 anos, hoje está falando em coisas de alguns meses, até mesmo semana, a sociedade tem essa capacidade de se transformar tão rápido, e a legislação a tal ponto que não consegue acompanhar essa sociedade, né, esses costumes novos aí. E eu achei muito bacana, porque você destacou o ponto, né, da questão, né, dessa questão de compartilhar a intimidade, de que isso não é um pecado compartilhar essa intimidade, mas o pecado ele dá início no momento em que essa pessoa, né, existe uma quebra de confiança, né? Essa quebra de confiança causa realmente, como você acabou de dizer aqui, doutora, um dano, né? Causa esse dano, e esse dano é tão assim, aparentemente, talvez pela sociedade, no senso comum, uma coisa muito simples, um dano, né, que pode ser reparado aí com algum valor, vamos supor, que o dano moral não tem como estimular o valor, né? Mas o grande X que eu vejo, a grande preocupação que eu consigo enxergar é perante, né, o dano que pode causar, não por questões, né, mas a questão do suicídio, como foi citado, né? Ou seja, a situação que ocorre, né? Tem situação que a gente não consegue amenizar a dor interna de uma pessoa com dinheiro, né? Nem tudo compra, e isso é uma colocação. E outro ponto, doutora, que você colocou, que eu achei fantástico, que eu não sabia, e eu acho que agregou muito para mim, eu tenho certeza que para todos aqui que estão nos assistindo, né, que acompanham essa videoaula, é a questão da vida privada, né, que ela é diferente dessa vida íntima, de fato, porque a gente tem uma grande confusão, e hoje, quando se fala em dano moral, tem pessoas que, aproveitadoras, oportunistas, inclusive, que procuram um momento justamente para poder, né, aquele lucro ilícito, né, ganhar algo em cima de algumas situações, né? E aqui deixa bem claro a questão da vida privada e da vida íntima, para que não ocorra uma confusão mesmo, né? Eu achei fantástico mesmo, você destacou a questão da ação e também aquela questão, né, por exemplo, a pessoa que ela é administradora de um grupo do WhatsApp, por exemplo, e a pessoa, diante daquela situação, ela se decide tomar uma atitude e está achando que não se envolvendo naquela situação, ela está isenta de qualquer tipo, né, de culpa, né, em relação, mas uma vez que ela é administradora responsável, né, pelo grupo, ela também responde, né. Bom, doutor, eu sinceramente achei muito bacana as colocações. Para mim, essa pornografia da vingança, sinceramente, para mim é uma novidade, e para mim eu ganhei um dia com certeza com essa informação, né? Eu queria só, destacar isso aí e dizer, inclusive, para o pessoal aí, quem tiver alguma dúvida, por gentileza, aproveita essa grande oportunidade aí, né, para que possamos ganhar mais conhecimentos ainda, viu? Mas fantástico. Fica à disposição. Alguém mais tem alguma dúvida, galera? Pessoal, vocês podem ficar à vontade, se quiser ligar o microfone ou pelo chat mesmo aqui. A Giovana falou que não. Foi muito bem, né? Muito bem explicado, com certeza, né? Com certeza. A Nicole tem alguma dúvida? O Saulo, o Léo, alguma coisa que quer fazer? A Letícia, alguma colocação aí? Obrigada, só. Exato. Doutora, você quer fazer mais uma colocação? Só para a gente fechar, claro, se alguém quiser alguma pergunta, fica à vontade, a gente está sempre à disposição, mas acho que a grande questão, acho que para o mundo, não só para o uso da tecnologia nem nada, é a gente saber que se a gente colocar o respeito no início de qualquer coisa que a gente vá fazer, né? Respeito não só com o outro, mas com a gente mesmo, a probabilidade de dar certo é enorme, né? Então a gente ter respeito por nós, respeito pelo outro, saber que as nossas atitudes elas podem machucar outras pessoas,
né? E que as atitudes das outras pessoas também podem, aquela coisa que os avós ensinam, né? Para a gente não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Então, é a base de qualquer coisa. Então, cuidado e respeito para o ser humano faz bem para a alma e faz bem para você, para o seu bolso, né? O professor falou de dano moral tem quantificação, sim. A gente põe valor, viu, professor? Dano moral. E bonito ainda, dependendo do sofrimento. Não dá para tirar a dor, mas dá para pagar a terapia, né? Dá para pagar uma viagem para Paris, que resolve bastante coisa, dá uma acalmada aí nos danos. Então, a gente tem valores, sim. Então, respeito e responsabilidade alivia o bolso, faz bem para o bolso, para a alma e faz bem para a construção da sociedade. A partir do momento que a gente conseguir enxergar o outro, né, como um indivíduo, como ser humano, como a gente, que a gente tem direitos, que a gente tem obrigações, até para fazer valer os nossos direitos e os direitos dos outros, a gente não viveria o caos que a gente vive, né? Tudo estaria numa outra plataforma. Quando a gente entender, principalmente nós, povo brasileiro, quando a gente conseguir entender o que é respeito, né? Garanto que a gente começa a evoluir. Exato, doutora, perfeito. Você fez uma fala aí que eu achei bem bacana, né, William? Porque, de fato, hoje a sociedade, infelizmente, ela tem um comportamento, eu acho, muito individualista, né? E o que acontece? Existe aquela questão da inversão de valores, né? E muitas pessoas fazem aquela colocação, né, doutora? Por exemplo, mas a menina né, tirou foto dela com o marido, ou a esposa com o marido, mas também ela queria o quê, né? O que ela queria? Então, veja, existe essa inversão como se fosse ela culpada, assim como outras situações também, usando uma analogia aqui, por exemplo, na situação do estupro, a moça vai com short curto, como isso justificasse, o rapaz perdeu o celular, mas ele estava falando no centro do celular. Então, existe essa inversão de valores também muito preocupante, né? Quando eu falei da questão do dano moral, eu falo que não tem como quantificar o valor, por exemplo, o crime, por exemplo, de pornografia da vingança aqui é um valor X, né? Por exemplo, não tem como colocar esse preço, mesmo porque quem sentencia é um ser humano, que é um juiz, né? E também a lesão que causa num ser humano pode ser não para o outro, né? Tem essa questão também. Isso, entendi. Fantástico. Você fez uma ponte, eu sei que não é nem tema, mas eu vou aproveitar para puxar essa questão do julgamento, né, da vítima, especialmente quando é a mulher que está da outra ponta, e aí a gente fala de adolescentes ou mulheres adultas, né? Em relação à violência contra a mulher, quando a gente fala principalmente desses crimes que acabam envolvendo a intimidade, que é a questão do estupro, é a questão da pornografia da vingança. Então, a gente tem um machismo estrutural genético, né? E infelizmente, a gente não conseguiu inverter esses valores. A gente traz desde os nossos avós. E eu sempre costumo dizer, a primeira coisa quando a gente vê essas situações de crimes contra a sexualidade ou de violação de intimidade, a gente sempre vai analisar primeiro a conduta da vítima. Mas estava bêbada. Mas estava quase pelada. Mas estava lá no baile funk. Mas estava com uma roupa curtíssima. Mas estava andando na rua de madrugada. Estava pedindo, né? Essa é a expressão que a gente usa, que os nossos bisavós usavam, que os nossos avós usavam, que os nossos pais usavam e que a gente ainda usa. Então, a gente tem, quando a gente fala isso, nós estamos falando de mulheres, de homens falando de mulheres. Então, é uma coisa estrutural e cultural que vem sendo passada de geração em geração. Que é a mesma questão de racismo, é a mesma questão de homofobia. Então, a gente precisa desconstruir esse ser humano que nós somos por uma questão de bagagem cultural e genética, né? E começar a entender que vítima é vítima. Não é? Porque quando a gente fala de estupro, e tem umas postagens pesadas, mas é assim, essa eu sempre uso quando a gente fala, né? A culpa era do biquíni. Depois a culpa era da mini saia. Né? Uma mulher de 30 anos de biquíni foi estuprada. A culpa era do biquíni. Né? Depois a culpa era da mini saia, da adolescente que estava com uma micro saia andando. Né?
E quando eu tenho a violência sexual de criança, a culpa é da fralda? Né? Então, é pesado, porque é pesado, é difícil a gente enxergar. A violência, falar de violência sexual é um assunto que incomoda. Quando a gente fala de violência sexual de crianças e adolescentes, incomoda muito mais, porque era uma coisa que não deveria existir, né? E assim, seria assunto para a gente discutir depois também, horas. Mas foi bom você tocar nesse assunto, é sempre bom a gente se questionar, para ver onde é que a gente está contribuindo, continuando perpetuando esses valores lá de trás, né? Lá de que as princesas, né, falassem, ai, minha filha é uma princesa, ai, a Disney deu uma floreada enorme. Porque quando a gente fala de princesa, nós estamos falando de uma situação em que meninas princesas de 9 anos eram casadas com reis de 40 e morriam na noite de núpcias, né? Então, assim, história serve para isso, para que a gente consiga enxergar. E a gente traz muito isso ainda, né? Então, a gente tem muito caminho pela frente, mas acho que só o fato da gente questionar e conseguir falar um pouco sobre isso hoje, já estamos em um grande passo. Maravilha, doutora. É sempre bom tê-la conosco, partilhando esse conhecimento que você possui, né? Trazendo de maneira bem, assim, uma maneira científica, porém bem acessível, né, aos nossos alunos, e até colocaram, né, que foi perfeito, que não há dúvida, porque foi muito bem explicado, muito bem colocado, né? Então, agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua parceria conosco, né? E, se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos aí de uma maneira um pouco melhor, assim esperamos, né? Já na forma presencial, né? Que a convivência é o que a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, assim, se Deus quiser, a gente vai voltar e aí, quem sabe, a gente pode contar com sua presença física também lá, conversando conosco na escola, né? Sempre, será uma honra. Então, assim, agradecendo. Professor Anderson, quer falar alguma coisa? Sim, quero sim, William. Quero agradecer a parceria com você, William, professor também muito bacana, só traz pessoas maravilhosas, né? E doutora Ana, mais uma vez eu sou grato por poder fazer parte desse momento, né? E agregar esses valores que você propôs aqui na mesa, aqui para todos, né? E foi muito interessante, de fato, falo de coração mesmo. E aqui eu queria só deixar um recadinho para todos os alunos, agradecendo a presença de todos vocês aqui, tá? Sempre pessoas aí, parceiras aí nas nossas eletivas, e dizer o seguinte, né? Eu sempre trabalho com os alunos, doutora, a questão do projeto de vida. Qual é a sua escolha profissional, né? Isso é muito importante, né? Qual é a sua escolha profissional? E eu sempre falo o seguinte, independente da sua profissão, né? Tem que quebrar essa questão individualista e se perguntar, ter uma reflexão. O que você vai contribuir para a sociedade? Porque você não pode pensar só na questão do dinheiro. Você não pode pensar assim, no dinheiro só. O que você vai contribuir para a sociedade? E aqui, nesse momento, né, William, nós temos o exemplo da doutora Ana, que está contribuindo para a sociedade. Porque, de fato, aquele ditado, né, que vocês são o futuro da nação, é fato. Essa nova dimensão que são vocês, é essa dimensão que não vai permitir essa inversão de valores. Então, você veja como essa participação, como você pensar de forma solidária, né, realmente vestir a camisa da empatia, como contribui para uma sociedade mais justa, mais honesta, né, e mais solidária aí. Tá? Então, assim, doutora Ana, só tenho a agradecer mesmo a sua participação, e como o William falou, a gente é escola, né, mas estamos de porta aberta, tá? E dizer que a sua presença aqui é fantástica, tá? De parabéns mesmo. Mais uma vez eu falo, porque você usa os termos jurídicos numa fala bem assim popular, de forma que qualquer pessoa possa compreender, né, e consiga transmitir as suas ideias, as suas mensagens aqui, e o seu conhecimento. Muito obrigado, de coração mesmo, tá? Obrigado a todos, e é isso aí, William. Muito obrigado pela presença de todos aí. Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Contem comigo, sempre que precisar. Valeu, doutora. Obrigadão, viu? Obrigada. Muito obrigado, doutora. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vocês também. Tchau, tchau. Valeu.